É isso aí. Olha, a gente está aqui com o doutor Richello para conversar sobre esse assunto. Bom dia, doutor. Bom dia, Carla. Satisfação estar aqui no seu programa, falando sobre esse tema que é super polêmico, interessante e que a gente precisa realmente trazer informação de qualidade. Eu queria que o senhor explicasse para a gente sobre esse crescimento no uso do canabidiol para diversas doenças, inclusive explicar para quem está em casa assistindo o programa o que é essa substância, o que é o canabidiol. Na verdade, a gente fica feliz com a evolução dessa pesquisa, porque, afinal de contas, é mais uma alternativa de tratamento nessas doenças que tanto incomodam a população adulta quanto a população pediátrica. É importante que a gente diga, Carla, que apesar que as pessoas conhecem como a maconha, mas, na verdade, o nome aí científico é a cannabis ativa, na verdade, e dentro da cannabis ativa é que nós temos as substâncias, o THC, que faz aquela sensação alucinógena da planta, e nós temos um outro grupo de substâncias que são os canabinoides, e dentro desse grupo é que nós temos o canabidiol, que é de uso medicinal. Entendi. E aí esse crescimento do uso dessa substância está atuando aí no tratamento de diversas doenças, né? Nós temos inúmeros ganhos, as pesquisas têm evoluído de maneira satisfatória, a gente fica feliz com esses resultados, mas muita coisa nós ainda temos a descobrir sobre o canabidiol e o seu uso medicinal. E as aplicações principais na neurologia, nós temos aplicações na neuropediatria, principalmente em relação ao autismo severo e às epilepsias de difícil controle. Quando a gente fala de psiquiatria, as aplicações são em transtornos de ansiedade, depressão. E na neurologia clínica, a gente tem grandes avanços do uso do canabidiol em doenças que provocam distúrbios de movimento nos pacientes. Inclusive, aqui em Teresina, foi sancionada uma lei que autoriza a distribuição de medicamentos com substâncias extraídas aí da cannabis, né, para fins medicinais. Um passo, na verdade, que é muito importante para universalizar o acesso ao medicamento muito importante, né? É um medicamento importante, Carla. A gente tem um entrave porque é um medicamento caro, muito caro ainda. E com essa determinação jurídica de que o medicamento poderá estar disponível para a população, nós teremos muito mais acesso, já que o canabidiol bem indicado, né, com a prescrição adequada, com a avaliação do especialista, esse tratamento a gente pode ter efeitos aí bem positivos. Como é que o senhor vê essa lei sendo sancionada? É uma lei que que traz uma coisa positiva, já que a gente vai ter um acesso maior. Essa medicação, ela vem em concentrações que às vezes podem chegar até 200 miligramas, e quanto mais concentrado, mais caro esse produto. Às vezes um frasco pode chegar aí a 800, 1.000, 1.500, até R$2.000. Nós tínhamos grandes problemas porque a gente precisava fazer a importação de outros países, e agora nós temos esse produto no Brasil, inclusive no Nordeste, né? O estado da Paraíba produz, né, com maestria, né, de maneira muito organizada, e a gente prescreve. Inclusive, eu tenho pacientes no meu consultório que usam o canabidiol e eu tenho resultados bem positivos. Que maravilha, né, doutor? Quais são as doenças que podem ter o uso do canabidiol? Na neurologia infantil, a gente aplica principalmente para as epilepsias. O primeiro uso do canabidiol é de muitos anos, na verdade, Carla. A gente coloca aí que é de 2.800, 2.700 anos antes de Cristo. E aí nós estamos agora nos anos 2023 e a pesquisa ainda continua. Então, os estudos têm mostrado uma boa eficiência na neuropediatria, principalmente para a epilepsia. Nós temos algumas síndromes, como a síndrome de Lennox-Gastaut e a síndrome de Dravet, que essas crianças têm muitas crises convulsivas ao longo do dia. E aí você imagina tanto o sofrimento para essa criança quanto para essa família. Então, quando a gente coloca o canabidiol, essa criança já usou vários medicamentos e aí nós não tivemos sucesso. Quando a gente coloca o canabidiol, nós podemos controlar o número de crises. E principalmente também no autismo severo, nós temos estudos que mostram aí alguns efeitos positivos. A gente tem utilizado e os efeitos têm sido, sim, satisfatórios. Eu vou até aproveitar a oportunidade aí que o senhor está falando sobre a questão do autismo, doutor Richello, porque eu tenho uma dúvida muito grande em relação ao autismo. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu acho que eu já até contei aqui no Revista essa história, eu ia para a escola, eu ia pegar o ônibus e na rua da casa da minha mãe, ela mora no bairro Mocambinho, até hoje ela mora lá, tinha uma criança que tinha um autismo severo. E eu era pequena, assim, eu era adolescente, eu ficava olhando e eu não entendia o porquê que aquela criança tinha aquele comportamento
severo de agressão, sim, né? Sim. E aí depois, a mãe dessa criança é amiga da minha mãe falando, é o autismo severo e tal. Mas naquela época, doutor, o diagnóstico do autismo só se tinha quando era realmente nesses graus, quando era severo. Eu não sei se é porque não era subnotificado ou se porque hoje a gente está vendo aí um grande número de crianças com autismo, ou se isso também tem a ver a relação com a pandemia, porque muito se fala sobre a questão do autismo. E aí hoje é muito comum a gente falar, meu filho foi diagnosticado com autismo leve, sensorial. Então, eu queria aproveitar as modalidades. Né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho com relação a isso, porque nós recebemos constantemente aqui pais querendo tirar dúvidas em relação ao autismo. E por que eu estou falando sobre isso com o senhor? Porque, às vezes, e muitas vezes, o diagnóstico é muito difícil. E aí a gente fala, por exemplo, de uma crise de epilepsia, de uma convulsão. Então, eu queria que o senhor chamasse a atenção de quem está em casa, de quem tem filhos pequenos, para visualizar mais ou menos essas coisas que acontecem, essas alterações, e a busca mesmo por um profissional. A gente sempre fala, Carla, que o cenário de desenvolvimento infantil ele se modificou. Então, hoje, as crianças, a gente identifica com mais facilidade esses transtornos não era assim, do desenvolvimento. A gente coloca, inclusive, que hoje nós temos mais profissionais qualificados para esse diagnóstico. O critério diagnóstico ele se modificou. Então, a gente consegue fazer esse diagnóstico de forma mais precoce e fazer os tratamentos. As pesquisas avançaram, então a gente tem algumas descobertas, apesar que o autismo ainda é um mistério, mas nós temos algumas descobertas genéticas em relação a genes que podem provocar o autismo. É sempre importante a gente colocar que o autismo não é uma doença. Não é uma doença. Na verdade, é um transtorno do neurodesenvolvimento. E a gente trabalha com a equipe multiprofissional para que a gente faça todas as terapias, essas crianças consigam, assim, pelo menos ter sabedoria, ter independência, a gente melhorar esses atrasos para que elas tenham aí uma vida mais próxima do típico. Porque a gente não coloca que é o doente o normal. Claro. A gente coloca o típico, que é aquela criança que tem um desenvolvimento adequado para a faixa etária, e as crianças com autismo são consideradas atípicas, porque elas têm aí atrasos do seu desenvolvimento. Pronto, porque inclusive eu tenho amigas que hoje foram, depois de adulta, descobriram o autismo que quando criança não foi diagnosticado. Então, assim, acaba passando uma vida inteira sofrendo bullying, inclusive, né? Porque não teve realmente esse diagnóstico. Exatamente porque, quando a gente fala ali grau 1, grau 2, vocês classificam dessa forma? Dessas formas, doutor? Na verdade, nós temos níveis, né? O nível 1, o nível 2 e o nível 3. Essa classificação está sendo questionada, porque, na verdade, todos são autistas. Né? A verdade é que nós temos que fazer uma avaliação adequada, baseada nos critérios. O conceito de autismo, é importante que a gente diga para a nossa audiência, o que sustenta o diagnóstico do autismo são 3 características principais. O atraso e a dificuldade na linguagem, a grande dificuldade na interação social e os comportamentos repetitivos. Quando nós temos características mais leves, por exemplo, uma criança que consegue se comunicar até de uma forma adequada, consegue acompanhar a escola, mas ela ainda tem elementos de atraso, seria um autismo do nível 1 ou um autismo mais leve. O autismo do nível 2 é o que a gente mais atende no consultório, e aí nós temos crianças que têm muita dificuldade na linguagem, que não se comunicam com os pares, que não suportam barulhos, que não interagem com outras crianças. Que caminham na pontinha do pé. Elas têm comportamentos repetitivos, elas têm o flapping, que é aquele sacudir de mãos repetido. Tem a questão também da alimentação, né, doutor? Que não que tem dificuldades com alguns tipos de alimentos. Que são as disfunções sensoriais. Elas não suportam barulhos, cheiros fortes, texturas. Sim. E às vezes as pessoas acham estranho. Como é que meu filho não se alimenta bem? E é preciso que os pais se atentem a isso, para não querer forçar a criança a comer aquele tipo de alimento, né? A gente precisa entender, Carla, e a nossa audiência também, assim, a gente traz essa informação. É sempre importante a gente trazer informação de qualidade, porque a gente diminui o preconceito, a gente aumenta o nível de esclarecimento e melhora a conscientização sobre o autismo. E quando a gente tem o nível 3, que é um autismo mais severo,
essa criança e essa família que tem uma criança com autismo nível 3, geralmente ela termina aí sofrendo até um nível de preconceito maior. Então, a gente alerta as pessoas para que compreendam isso. Nem tudo é falta de educação, é pirraça, é birra. Às vezes, nós realmente temos o transtorno, ele precisa ser identificado e tratado. E quanto mais cedo for identificado, melhor ainda será o tratamento dessa criança. Eu tenho perguntas aqui para o doutor. Claro. Vamos colocar aí na tela, produção, vamos lá. Canabidiol pode ser usado no tratamento contra a ansiedade? Sim, pode ser utilizada. A equipe da psiquiatria pesquisa muito sobre isso. Os estudos mostram que o canabidiol pode sim fazer um controle das substâncias que estão aí relacionadas à ansiedade e a gente pode ter um controle interessante dos quadros. Pronto, mais uma. O uso é prescrito por qual médico? Geralmente os neurologistas, psiquiatras ou neurologistas infantis, mas o Conselho Federal de Medicina coloca que qualquer médico que tenha pelo menos um conhecimento maior, uma habilitação, ele pode sim, se acompanhar adequadamente seu paciente, indicações e efeitos colaterais, ele pode sim prescrever. Então tá bom. Doutor Richello, muito obrigada pela entrevista, tá? Volte mais vezes aqui. Tem muita gente aqui mandando mensagens pro programa, dizendo, olha, doutor Richello está na televisão. Minha produção estava falando aqui para mim, então eu fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, estamos à disposição para levar informação de qualidade para a sua audiência, para a nossa audiência, na verdade, né? Obrigada, viu, doutor?